Estamos no ar. Está começando mais um podcast Os Escolhidos. Já é o nosso podcast número 8. Hoje com a presença de um grande amigo meu, pastor Oséias Paulo, ele que veio diretamente de Manaus. Já vou apresentar ele para vocês. Mas como todos os podcasts, a gente sempre começa com oração, então vamos orar. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, para apresentar os escolhidos, meu Pai, que foram escolhidos por Ti, meu Pai, para algo nessa terra. Que o Senhor possa falar, Pai amado, com as pessoas que estiverem assistindo aqui agora, que esse testemunho que o pastor vai contar aqui, Pai amado, as palavras que ele for falar aqui venham servir, Senhor, para as pessoas que venham ser impactadas com a Tua presença e Teu nome seja glorificado aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Beleza. Está conosco aqui o grande Oséias Paulo, também o nosso diretor de produção, Alex. E hoje o nosso convidado especial, ele é do estado do Amazonas. É o pastor Oséias Paulo, que nasceu em Santarém, mas já está em Manaus há mais de 17 anos. É o filho do pastor Isaías e da pastora Paula. Ele tem 37 anos, é o pai da Emanuela e do Carlos Eduardo, é o presidente do Ministério Viva em Cristo do estado do Amazonas, com sede no bairro Mutirão e outra congregação no bairro Nova Esperança, lá em Manaus, Amazonas. E hoje está aqui conosco o pastor Oséias Paulo, viu, Alex? Tudo bem, Oséias? Tudo bem, meu pastor Jeová, é uma honra, né, poder estar aqui. Eu sempre digo que Deus prepara o momento e a hora certa, né? E estou muito feliz poder estar aqui nos Escolhidos do podcast. E é uma honra, pastor, poder hoje, né, falar um pouco do amor de Cristo, do que Cristo fez na minha vida, né, em todos ao meu redor, que nós temos convivido até a eterna da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pastor, aqui a gente sempre começa perguntando para os nossos convidados, perguntando o seguinte. Pronto, tá no jeitinho aí, né? Então a nossa primeira pergunta para você é: por que o Senhor foi escolhido? Eu fui escolhido, creio, pastor, por Deus, né? Não pela minha capacidade, que nós não temos capacidade para isso, né? Mas eu creio que sempre por um temor que eu sempre tive a Deus, né? Um amor verdadeiramente que eu tive a Deus e fomos ensinados a ter isso, né? Com Deus. E Deus me escolheu no momento onde ninguém mais acreditava. E eu carrego isso na minha vida, essa marca, né? Que eu fui escolhido não pelo dedo de um homem, mas escolhido pelo dedo do meu Pai Celestial, do meu Deus, né? Poderoso. E isso me faz a cada dia mais me alegrar e continuar vivendo aquilo que Ele tem para minha vida. Oh, maravilha! E como é que é essa história, pastor? O senhor nasceu em Santarém e foi morar em Manaus. Como que tudo começou? A gente tinha uma vida em Santarém, né? Eu posso dizer que eu tive uma infância muito boa, infância de criança mesmo, e passamos tempos e houve uns contratempos, né? Na época o nosso tio faleceu aqui em Manaus e era irmão do meu pai, e ele teve que vir para resolver umas situações. E aí ele gostou, né, do estado do Amazonas e preparou o ambiente e nos trouxe, né, quando eu tinha 13 anos de idade, né? Em Santarém a gente congregava, a gente tinha aquela vida, né, aquele momento com Deus bom. E foi quando o meu pai nos trouxe para Manaus, e daí em diante a gente já não teve mais retorno, e continuamos aqui dentro da capital de Manaus, para a glória de Deus. Você está em Boa Vista, viu? Em Boa Vista. Estou aqui em Manaus, o pessoal vai achar que você está em Manaus, mas hoje você está em Boa Vista, você veio aqui para o lançamento de mais uma congregação ali, sim, uma do Ministério Viva em Cristo, né? Mais uma inauguração, que bom, viu? E como é que o Ministério Viva em Cristo, né, surgiu na história do pastor Paulo? Na minha vida? Sim. O Ministério Viva em Cristo, ele surgiu lá em Manaus, né? Foi na nossa casa, né? Onde eu ainda não fazia parte da congregação Viva em Cristo, né? O Ministério Viva em Cristo fundou, meu pai é um dos pioneiros, né, do fundamento com a minha mãe, cedeu o espaço, cedeu a casa, né, junto com o pastor Fabrício, que na época teve o início, e ele continuou, mas toda
toda vez eu ia, e teve uma vez que eu tive um encontro com o nosso pastor, presidente, pastor Donald Costa, né, o nosso pai, né, e um dia ele falou, meu filho, você vai ser da Viva em Cristo, você tem que ser da Viva. E eu era de outro ministério, um ministério onde Deus me levou, né, para me preparar para viver, né, o seu chamado, e passar 5, quase 6 anos foi quando, né, Deus falou, agora é a hora de você ir para sua casa. Aí foi quando eu vim, né, comecei a congregar no Ministério Viva em Cristo do bairro do Nova Esperança, né, que estava embaixo da cobertura do meu pai, que é o pastor Zé e a pastora Paula, que são os pastores, né, dali. E foi quando eu comecei a criar esse amor, né. O primeiro amor que eu já tive foi o primeiro encontro que eu tive com o nosso pastor presidente Donald. Ele já profetizou já que eu já tinha um sangue vivo em Cristo. Rapaz, o pastor Donald, ele é uma grande figura, né? Sim. E assim, rapaz, eu achei incrível, foi o destaque do seu crescimento ministerial, né? Porque você entrou no ministério e rapidamente você já foi tomando frente da obra, sabe? Deus, ele já te usava assim no outro ministério? No outro ministério eu não tinha assim tanta oportunidade, então assim eu comecei a buscar no monte. Eu digo assim, que dentro do monte foi aonde o meu ministério evoluiu, aonde o meu ministério cresceu, aonde os dons de Deus eu recebi. E enquanto eu não tinha oportunidade dentro da minha igreja, no monte, Deus me dava oportunidade de ser usado para muitas vidas, de orar por vidas. Então, meu ministério começou ali, né? E não fui muito de pregar, mas foi muito de fazer missões. E a missão foi o que queimou dentro de mim aquela chama, que às vezes nós ia para os interiores e quando chegava lá, as pessoas abriam aquele sorriso, aquela alegria, é como se ela tivesse assim, olha, tá chegando alguém, né? Tá chegando algo novo para nossas vidas, uma palavra nova para nossa vida. E tudo isso foi criando, foi fazendo eu cada dia mais me incendiar do amor de Cristo, da obra de Deus. E eu sempre tive em mim, né, assim, que lá fora, pastor, eu fazia as coisas para o mundo de qualidade. Eu falei bem assim, no dia que eu servia a Deus, eu vou servir a Deus de todo o meu coração, eu vou fazer a obra, eu vou... Porque muitas vezes a gente entra no ministério, a gente entra com sede de fazer. E eu sempre tive essa sede. E essa sede nunca morreu dentro de mim, porque o que você me der, pastor, vai limpar banheiro, eu vou limpar banheiro, vai varrer, eu vou varrer. Porque para mim, servir a Deus é servir a Deus, não é servir ao homem. Né? E eu tive isso na minha vida. Quando houve oportunidade de eu assumir o ministério, eu levantei a mão e disse, eu vou assumir o ministério. E o ministério que ainda eu assumi tão rápido foi o ministério entre uma boca de fumo, entre uma guerra de tráfico. E quando o pastor pergunta assim, tem alguém disponível? Ninguém levantou, eu falei assim, pastor, eu estou aqui disponível aqui. Aí foi quando Deus me levou e eu fui com a coragem e com a fé que eu tinha em Deus, né, no território que era do inimigo, né, mas nós fomos para ali. Manaus está muito diferente de Boa Vista. Tá, muito diferente. Porque Boa Vista, você ainda anda por aqui a pé, você não vê as lojas com grades, mas Manaus está muito diferente. Tá ficando muito diferente. E aonde o senhor está hoje, no mutirão, não é? Eu ouvi dizer que a pessoa tem que ser muito crente, tem que realmente andar na presença de Deus, porque se você estiver fora, você realmente acaba sendo ceifado por ali mesmo, né? Ali é. Onde que é o ministério hoje lá no mutirão? O Ministério do Mutirão, ele iniciou na Rua 50. Quando o ministério foi iniciado, que o pastor pergunta se tinha alguém disponível, eu disse, pastor, eu estou aqui para isso. Aí foi quando iniciou o ministério ali na Rua 50 do bairro do Mutirão. Foi cedido o ponto pelo dono do ponto e nós tínhamos apenas 2 vidas, que era minha tia, minha prima e mais 3 crianças. Nós iniciamos o ministério com essas 3 pessoas dentro do ministério e Deus começou a me dar estratégia, me dar sabedoria e começamos a fazer o projeto Minha Casa é uma Igreja. E esse projeto evoluiu, esse projeto cresceu, teve família que eu ganhei com mais de 16 pessoas de uma família e começou a evoluir, então a igreja já estava ficando pequena e Deus abriu essa porta ali também no bairro do Mutirão, só que agora é na Rua 49, que hoje, né, o ponto hoje é próprio, para a glória de Deus, nós conquistamos o ponto ali, compramos o ponto, né, e ali onde eu moro é uma linha, eu posso dizer, é uma fronteira, eu moro no meio de uma fronteira, entre a frente é uma facção e a outra é uma facção, mas na fronteira que eu moro, o dono ali da terra é Jesus. Eita glória, mas rapaz, mas que desafio, pastor.
Meu Deus. E como que é assim a igreja? Tem pessoas dos dois lados que frequentam a igreja? Sim, tem pessoas ali que elas são tanto de um lado, tanto de outros. Eu sempre assim, pastor, eu não faço acepção de pessoas. Para mim, não importa as escolhas que elas estão vivendo, não importa o caminho que elas estão caminhando. Eu acho assim que a igreja, ela é igreja. Igreja é aquilo que acolhe, é aquilo que recebe, é aquilo que não julga, que não faz acepção, né? Mas, assim, Deus tem me dado muita sabedoria, muito discernimento para poder trabalhar, né? Dentro de uma área que hoje, para muitos, não tem mais jeito, né? Mas eu sempre digo que para Deus tudo tem jeito, né? Talvez não é a vida que eles querem viver, né? Mas eu creio que um dia eles vão ver que aquela vida não é deles, né? E a vida que eles vão viver é na presença de Deus. E é por isso que nós estamos ali, né? Estamos ali porque nós sabemos que tem um Deus que luta por nós, que guerreia por nós. E ali, quando tem aqueles contritos ali, a única solução é joelho, é oração, é propósito. Quando nós entramos ali naquela rua da 49, era a rua que tinha mais assalto, era a rua que tinha mais morte. E hoje é uma rua que não tem assalto, é uma rua que hoje não tem morte, e hoje é uma rua que é a única rua do mutirão que não pode vender droga. Porque nós fizemos um clamor quando nós entramos ali, 70 dias de oração, e Deus quebrou ali, sabe, aquele mal. E hoje ali é a rua que eu posso dizer assim, a rua mais segura, né? Porque ali tem uma igreja que verdadeiramente ela não olha para coisas materiais, mas olha para aquilo que é verdadeiro, que é espiritual, vidas, almas, né? Que o reino precisa ser povoado. Meu Deus, glória a Deus. Sabe, o senhor falando aí, eu me lembrei quando eu me casei com a missionária Brenda. Ela mora, né, lá na rua Hebron, no bairro Cambará. E ali, onde nós morávamos, a rua era uma boca de fumo. Onde se vendia mais droga era lá. E aí, quando ela me convidou para morar lá, que a mãe dela deu espaço para a gente morar lá, aí eu confesso que eu tinha medo de ir para lá, por conta do histórico da rua. Mas tem um ditado que diz que as trevas não se misturam com a luz, sim, de forma alguma. E quando nós fomos para ali, pastor, todos que mexiam com droga, com tráfico ali, começaram a ser presos, todos. E aquela rua hoje você pode andar tranquilo, porque não tem mais nem vestígio de droga, de nada, sabe? Então assim, foi liberto mesmo aquele lugar. Então, as trevas, elas não se misturam com a luz. E se você é luz, pode ter certeza que onde você está, o lugar vai se transformar. Sim. Né? Incrível. Mas assim, e o pastor, ele tem um testemunho, claro, né? Você sempre que vai pregar por aí tem um testemunho maravilhoso. Então, conta pra gente assim, qual que é o testemunho do pastor Oséias? Assim, quando a primeira vez que eu tive esse encontro maravilhoso com Jesus, eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida, né? Estava passando por um momento de depressão e eu estava andando na rua, né? E veio uma senhora, que ela foi a minha primeira pastora, a pastora Ceissa. Ela falou: filho, eu posso te dar um abraço? Meu Deus. Quando ela me deu esse abraço, assim, parece que o mundo que eu estava carregando sobre mim, assim, desmoronou, sabe? Eu saí leve e desde aquele dia, assim, eu comecei a seguir a Jesus. Eu era um tipo de pessoa, assim, que eu sempre fui uma pessoa disponível para a obra. Se o pastor me ligasse 1 da manhã, pastor, eu estou aqui. O pastor me ligasse 3 da manhã, pastor, eu estou aqui. Eu sempre tive uma vontade de fazer a Deus, não para mostrar ao homem, mas fazer pelo que eu gosto de fazer. E passei por muitas perseguições na minha vida, né? Fui muito perseguido, fui muito caluniado, sabe, pastor, passei por muito julgamento na minha vida. Que antes de se voltar a Jesus, eu bebia muito, tinha aquela vida ali mundana. E as pessoas, eu ouvia muitas palavras assim: ah, você vai morrer só. Ah, você vai morrer sozinho. Ah, você vai... o inferno te espera. Sabe, nunca você ouviu uma palavra assim: ah, Deus tem uma salvação na sua vida, Deus tem algo novo na sua vida.
E muitas pessoas que diziam isso se dizia ser cristão, Meu Deus. né? Que botava uma Bíblia embaixo do braço, que botava uma manga comprida, um saião. E eu falei para Deus, eu sempre dizia, Senhor, no dia que eu me voltar a Ti, no dia que eu voltar a Te servir, eu vou Te servir com toda a minha vida, né? E todos, pastor, que um dia me apontaram quando eu estava lá, hoje estão lá e hoje eu estou em pé. Mas eu digo para o Senhor assim, o meu maior testemunho de todos os dias é nunca olhar para trás, é sempre olhar para quem fez a promessa. Porque quando a gente perde o foco de olhar para trás, a gente nunca consegue ver o que Deus tem na frente de nós. E eu passei por muitas perseguições na minha vida, por muitos momentos difíceis, né, por muitas crucificações, né? Porque as pessoas elas olham para nós, elas acham que nós somos um ser humano perfeito, né? Acham que a gente somos as pessoas que nunca vamos errar, que nunca vamos falhar, né? Mas até aquele que nunca falhou se tornou pecador, né? Que foi Jesus, imagina nós. E eu tive esse momento na minha vida. Eu cresci, pastor, com o meu ministério, não foi alguém me dando a mão. Eu cresci com Deus me dando a mão. Porque no momento da minha maior depressão, da minha maior dificuldade de vida, não tive alguém para chegar lá e dizer, irmão, tô contigo, irmão, bora se levantar, vamos fazer a obra, né? Vamos, porque Deus é contigo, Deus te escolheu. E eu tive que aprender isso na minha vida. Eu digo para o Senhor assim que hoje eu procuro dar o meu melhor às pessoas daquilo que eu nunca tive das pessoas. Então assim, a minha vida para chegar até aqui, eu tive altos e baixos. Eu tive tempestade, tive tsunami, tive furacões que eu tive que enfrentar. Passei por pedregais, passei por momentos de espinhos, né? Passei até por crucificações para hoje poder estar de pé diante do Senhor. Mas o meu maior prazer, pastor, é ver uma vida diante do altar de Deus. Dependendo de qual nível ela seja, dependendo de qual escolha ela está vivendo. Mas é saber que um dia ela me recebeu para ouvir a palavra. Que um dia eu precisei de uma palavra e não tive. Que um dia eu precisei de um abraço e não tive. E hoje eu dou o melhor a eles daquilo que eu nunca tive de ninguém. Mas eu tive de uma pessoa que nunca me abandonou, que foi Deus. Glória a Deus. E como que começou, como que foi esse chamado para pregar, esse chamado para ganhar almas para o reino? Esse chamado começou quando eu me coloquei à posição. Então, essa minha primeira pastora, ela gostava muito de campanha. Eu gostava de ver as pessoas ali pregar, eu gostava de ver as pessoas sendo usadas. Eu falei, eu quero ser igual. Eu quero que o Senhor me use assim, eu quero que o Senhor faça assim. Aí teve uma vez que um pastor disse assim, Deus não quer te usar como cópia, Ele quer te usar quem você é. Então, assim, eu comecei a buscar por isso, eu comecei a me alimentar, Então, pastor, as minhas maiores pregações não foi em cima de altar. As minhas maiores pregações foi dentro de monte. As minhas maiores pregações foi interiores. Eu preguei igreja de interior, pastor, que quando começava o hino da harpa, já tinha pessoas caindo endemoniadas. Quando cantava o hino da harpa, agora já estava descendo sobre a igreja. O meu maior ministério não foi em cima não foi segurando o microfone. Foi pregando com o gogó mesmo e vendo pessoas sendo batizadas, sendo cheias do Espírito Santo. E aquilo ali começou a me encher de falar assim, é isso que eu quero viver. Porque eu creio assim, eu coloquei em mim assim, eu não fui chamado por Deus, eu fui escolhido por Deus. E o escolhido é aquele que não tem escolha. Eu tentei muitas das vezes não aceitar isso, né? Pelo julgamento, pelas perseguições, mas Deus me fez entender, né? Que o escolhido, ele não tem escolha, ele tem que viver aquilo que Deus escolheu na sua vida. Muito forte, viu? E assim, pastor, nós colocamos esse tema de hoje, né? O desafio da igreja na atualidade. Como que o senhor vê esse tema, né? Quais são os maiores desafios da igreja hoje, né, na nossa atualidade? Hoje, pastor, vendo hoje e olhando para a igreja atrás, hoje a igreja, né, atual, eu vejo assim que muitas igrejas hoje não vivem o verdadeiro sentido do amor de Cristo. Hoje as pessoas estão disputando hoje mais beleza, estão disputando hoje quem prega mais, quem canta mais, né, quem faz mais.
E a gente percebe que hoje a igreja atual, ela não é uma igreja onde ela se reúne, pastor, para adorar verdadeiramente, para buscar verdadeiramente, né? Para exaltar quem é o verdadeiro a ser exaltado, que é Deus. E a gente vê hoje a igreja atual, hoje, ela está mais entre quatro paredes do que a verdadeira igreja primitiva, que era uma igreja que não tinha edifício, mas era uma igreja que se reunia para verdadeiramente adorar a Deus. Você não via disputa, você não via quem era a igreja melhor, você não via quem era o pastor melhor, você não via quem cantava melhor. Você via pessoas que se reuniam para adorar o único que deveria ser adorado. E hoje, a maior dificuldade hoje, pastor, das igrejas atual, que hoje elas deixaram de pregar a verdadeira palavra de Deus, né? O ensino, né, que Jesus deixou dentro da palavra. E hoje as pessoas elas estão usando isso para beneficiar a si mesmo do que para trazer crescimento ao reino, para trazer crescimento ao céu. Eu sempre aprendi isso, que nós somos co-herdeiros do céu, nós não fazemos parte da terra, é onde nós estamos peregrinando, mas o nosso alvo é o céu. E as igrejas hoje estão esquecendo que não é povoar um templo, é povoar o céu. Não é povoar né, o seu bolso, é povoar o céu. Né? Porque hoje, as igrejas hoje, a visão dela não é ver você bem, é ver você dando aquilo que elas querem, não vendo você vivendo aquilo que Deus preparou para você. Meu Deus, é muito forte. Como que era a igreja primitiva? A igreja primitiva, pastor, pelos ensinos que eu aprendi muito, era uma comunidade cristã, né? Eles ali se reuniam para adorar a Deus, para proclamar o evangelho de Deus. A igreja primitiva, ela não era um edifício, era um lugar onde pessoas sentavam, onde pessoas ali o adoravam a Deus. Ali não existia placa, não existia a melhor, ali existia pessoas que tinham desejo de viver verdadeiramente os ensinos de Cristo, verdadeiramente o amor de Cristo, né? E a gente via que eles tinham prazer a isso, né? Eles tinham tanto prazer a isso, pastor, que a igreja primitiva, antes... os irmãos que tinham muito, eles vendiam para ajudar aqueles que não tinham. Porque esse é o maior significado do evangelho, é o amor ao seu próximo, né? E eles tomavam isso na sua vida, e eles se reuniam, né, para fazer orações, para fazer adorações, para fazer cântico, para fazer confissões, né, ofertas. Eles faziam o seu melhor que eles tinham. Eles não iam ali para disputar quem tinha a melhor roupa. Ele não ia para disputar quem tinha o melhor carro, eles iam ali não, eles iam ali para adorar, dependendo se um era rico, se um era pobre, mas ali todos eram iguais, porque o amor que eles carregavam, que eles era ensinado, era o amor do verdadeiro evangelho de Cristo. Verdadeiramente era isso mesmo. E interessante, né, que eles deixaram tanto exemplo, né? Sim. Até na comunhão, no partir do pão, não é? E naquele tempo eles saíam para pregar de 2 em 2, sabe? Hoje em dia a gente até vê as pessoas pregando na rua, mas não é mais como antigamente. Não. Você acha que já chegou o tempo do amor se esfriar? A Bíblia diz que por crescer a iniquidade, né, o amor das pessoas se esfriaram. Eu digo para o senhor com toda a convicção assim que o amor das pessoas tem se esfriado por Cristo. Mas você não acha que está no melhor momento do evangelho no mundo todo? Porque, por exemplo, eu tenho 15 anos que estou na igreja. Então, eu vou colocar de uns 20 anos para cá, a população cristã no Brasil, vou colocar no Brasil, ela cresceu de uma forma assim que ela hoje é metade do país. Sim. Que já está decidindo até as eleições. Sim. Sabe? Então, assim, ela teve um alto crescimento. Então, será se a gente não está... Quando a gente fala que a igreja se esfriou um pouco e tudo mais, a gente não está tendo uma convicção errada pelo fato de que a igreja ela continua crescendo. Sim. Ela continua crescendo, porque quem esfria, na verdade... é o povo. É o povo, é você que está esfriando. Eu não sei, porque realmente às vezes a pessoa chega para mim, pastor, eu estou achando que a igreja está esfriando, nós estamos já no fim dos tempos. Porque a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. E olha aí como é que tá.
Mas, meu amigo, pastor, todos os seus cultos são lotados? Os nossos cultos de sexta e os nossos cultos agora de domingo, sim. Mas eu digo para o senhor assim, esse ano, pastor, eu tive umas conversas com os pastores em Manaus, eles estão mudando os cultos das semanas porque as pessoas já não estão indo mais cultuar. As pessoas já não estão indo para a igreja. Hoje as pessoas elas acham que servir a Deus é só você chegar dentro da igreja e bater um ponto. Elas acham que servir a Deus é só ela chegar dentro da igreja e sentar numa cadeira e ali ela já está adorando a Deus. Eu sempre digo que o nosso culto, ele não começa num templo, ele começa na casa, aonde nós moramos. Porque aonde nós estamos, nós cultuamos a Deus. E hoje os pastores eles estão com essa dificuldade e eles estão trocando hoje e utilizando, né, somente um culto no dia, na semana, que era um domingo, porque eles não estão mais indo até a igreja. E eu falei, Senhor, que quando começar, eu vou começar a ter estratégia para isso. E sabe o que Deus falou para mim? Se não vier até a mim, eu vou até a eles. Sabe o que eu fiz? Irmão, a partir de hoje, vamos começar a fazer culto nas casas. Já que os irmãos não vêm à igreja, a igreja vai até a eles. E nós começamos o projeto Minha Casa é uma Igreja esse ano. E nós estamos indo nas casas e está dando certo. Está dando certo porque as pessoas estão vendo que Deus ainda se importa com eles. Que Deus ainda olha para eles, mesmo eles ainda não deixando de... mesmo eles deixando de olhar para Deus, né? Porque hoje, a maior dificuldade hoje do cristão, pastor, muitas vezes não é nem o esfriamento, muitas vezes é o que ele está passando, é o que ele está enfrentando. E quando nós olhamos para aquilo que estamos enfrentando, nós nunca vamos enxergar aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Aí vem a demotivação, aí vem o cansaço, aí vem o desânimo. Mas eu digo assim que a igreja verdadeiramente, ela não se esfria. Porque a igreja verdadeira é aquela que sempre está sendo cheia do Espírito Santo. Sempre está buscando a presença do Espírito Santo. Eu digo para o senhor, eu tenho hoje 12 anos de ministério. Nunca cheguei a um ponto de falar assim, eu estou frio. Porque quando eu penso que estou fraco, aí eu estou forte. Porque na minha fraqueza, o poder de Deus vai se aperfeiçoar sobre a minha vida. Amém, glória a Deus. Eu gosto demais, sabe, desses cultos no lar. Eu estive à frente ali no Pedra Pintada com mais de 9 anos, e ali nós também fizemos muitos cultos nos lares. Porque o culto no lar, eu acho que é muito importante, porque você chega na casa da pessoa. Jesus ele é muito educado, ele está à porta e bate. Né? Então quem abrir ele vai entrar. Então quando você entra ali, como cristão, você representa Jesus entrando no lar das pessoas. E ali você vê que tem libertação, né? Tem o antes e o depois da ida da igreja na sua casa. Sim. Então, olha, é importante você convidar a igreja para estar na sua casa, convide o seu pastor, fazer um culto de ação de graça na sua casa. Você não sabe o tanto que é importante, o tanto que é bom. Sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele não suporta a presença dos crentes que estão verdadeiramente na presença de Deus. Sim. Porque, como eu disse, olha, nós que carregamos o Evangelho de Cristo, nós carregamos Cristo conosco. Sim. Então, quando eu erro, quem errou foi o cristão. Olha lá, o crente errou e tal. Então, quando você erra, foi Deus, as pessoas dizem assim, aí, ó, Deus está errando aí na vida dele. Então, nós temos essa responsabilidade. Mas também nós temos a responsabilidade de chegar na casa da pessoa e expulsar tudo enquanto for de ruim naquela casa, naquele lar. Está sob a nossa mão a autoridade e de Deus. E é o que a gente faz, né, pastor? Sim, é o que a gente e assim, faz. vidas são transformadas. Tem uma história até engraçada, né, de uma irmã que ela estava na igreja e ninguém nunca tinha ido na casa dela, sabe? Ela reclamava, ninguém foi na minha casa, sabe? Ela não recebia a visita da igreja na casa dela, então ela até saiu da igreja, porque ela achava que ela saindo, os irmãos iam notar e o pastor ia acabar indo lá. Só que ela entrou numa crise muito grande, começou a perder tudo, estava sem dinheiro, sem nada. Então chegou um irmão e falou, pastor, a irmã Maria, entre aspas, né, está passando por uma situação muito difícil e já está sem vir para a igreja porque acha isso e agora que ela não vem mesmo. Aí o pastor disse, eu vou lá fazer uma visita para ela. E aí o pastor um dia foi lá, bateu na porta dela, ela já com a cara brava, recebeu o pastor, mas não muito feliz, e aí não queria
saber, né, da palavra de Deus, porque difícil é você pregar para um crente. Um crente, quando se desvia, meu amigo, quando você vai pregar para ele já diz, isso aí eu já conheço. Ele é difícil. Conhece, mas não quer viver. Difícil. E aí ela ali toda, né, dura, e o pastor sabia que ela estava passando por uma situação difícil, falou para ela, cadê sua Bíblia, irmã? Ela disse, está ali, pastor. Aí estava lá na estante, ele, pegue lá para mim. Aí pegou a Bíblia, né? Quando ele pegou a Bíblia, ele disse, espera aí que eu vou aqui na cozinha. Aí ele pegou R$100 e colocou no Salmo 91. E deixou lá. E devolveu a Bíblia para ela, e orou e falou assim, olha, irmã, depois você lê o Salmo 91. Ela disse, tá bom, pastor. Aí ele foi embora. Aí ele estranhou, porque passou-se uma semana, ela não disse nada, não entrou em contato, não foi na igreja, ele voltou lá. E aí ele, mais uma vez, ela toda braba e tudo mais, ele pediu a Bíblia dela novamente e botou mais R$100 e falou, olha, você lê o Salmo 23. E aí, meu irmão, nada da mulher falar nada, ele voltou lá de novo, já estava colocando quase toda semana R$100 na Bíblia, e a mulher não pegava na Bíblia, a Bíblia lá na casa dela, e toda vez o pastor falando, abra a Bíblia. Até que um dia o pastor chegou lá e falou assim, irmã, o que está acontecendo? O que está acontecendo, pastor? Eu estou na maior crise, eu estou passando por isso, está faltando tudo aqui em casa, não tenho nada. Aí ele disse, mas você não está lendo a Bíblia? Eu vou ler a Bíblia, pastor, numa situação dessa? Pegue lá a sua Bíblia. Rapaz, essa mulher foi braba pegar a Bíblia. Ele falou, você lembra que eu mandei você abrir no Salmo 91? Abra aí. Quando ela abriu, R$100. E 23, mais 100. E esse, mais 100, mais 100. A solução que ela precisava estava na Bíblia. Na palavra. E o pastor deixou ali uma nota só para tentar incentivar ela a pegar, mas ela não pegava. Então, muitas pessoas, realmente, eles perecem por falta de conhecimento, por falta da palavra. As pessoas, às vezes, querem até ser crente, mas não quer saber da palavra. Ele acha bonito o senhor ir lá e pregar e falar aquilo e dizer, ai, Alex, o pastor falou isso lá no culto. Foi tão legal que aquele pastor falou. Sabe? Então ele vai ali, se move pela emoção, mas a palavra ele não deixa o lugar para entrar. E aí tem um perigo, né, pastor? Um grande perigo. Tem um grande perigo. Você viu, pastor, você viu a história de Zaqueu? Zaqueu, ele sobe a uma árvore. Quando Jesus olha para ele, ele diz, ó, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar na tua casa. Zaqueu não convidou Jesus, foi Jesus que se convidou, disse assim, hoje eu que vou entrar na tua casa. Tem pessoas, pastor, que Jesus nem está lá. Sabe por quê? Porque muitas vezes ele está se autoconvidando para entrar, mas não estão abrindo a porta. E o perigo das pessoas hoje é, eu quero ouvir Deus, mas não leio a palavra. Eu quero que Deus fale comigo, mas não leio a palavra. E o perigo hoje do cristão quer ser guiado por pregações humanas, mas não quer ser guiado pela boca de Deus que está dentro da palavra. Por que muitos hoje perecem? Por que muitos hoje se frustram? Porque o pastor profetizou que ia acontecer e não aconteceu. Mas qual posicionamento você está? Da palavra ou do homem? É isso que muitas vezes as pessoas, elas já assim, porque eles acham que Deus tem um dever de fazer aquilo que eles não fazem para Deus. Eu sempre digo, a palavra diz que ele honra os que me honram e os que não me honram serão desmerecidos. Se você quer ser honrado por Deus, faça por onde honrar ele. Se você quer ser abençoado por Deus, faça por onde abençoar. Eu não estou falando em bênção material, estou falando em bênção divina, em bênção espiritual. As pessoas hoje, existem dois tipos de pessoas. Pessoas que servem a Deus e pessoas que seguem a Deus. As que servem é aquela que só vem à igreja, só vem cultuar, só vem para o culto, e só vem para o culto, e só vem para o culto. A que segue Jesus é aquela que faz a obra, é aquela que limpa o banheiro, é aquela que vai evangelizar, é aquela que vai orar. Posso dizer, tem oração, bora orar, irmão, porque quanto mais oração, mais poder. Então tem dois tipos de cristão na igreja, o que serve e o que segue. As que servem são aquelas que estavam que nem Pedro, antes de negar Jesus, estavam observando ele de longe. E a que segue é aquela que está lá bem pertinho de Jesus, carregando a cruz com ele e diz assim, bora, a cruz está pesada, mas eu estou contigo. Então hoje, as igrejas hoje, quando eu digo igreja, digo nós, porque nós somos a igreja de Cristo. Nós. Eu sempre digo para a igreja, irmãos, esse lugar aqui, esse quadrado que nós reunimos é o templo de adorar
ao Espírito, a Deus, a Jesus, mas a igreja verdadeira somos nós. Aí eu digo para você, que tipo de igreja você está sendo? Porque eu sempre digo, irmão, para você, e digo aqui para você que está me ouvindo, o teu ministério começa dentro da tua casa. Se a tua casa te reconhece como um homem, como uma mulher de Deus, a igreja vai te reconhecer como um homem e mulher de Deus. Então hoje, pastor, o maior perigo é as pessoas, elas passam pelas lutas, pelas guerras, porque existe dois tipos de luta. A luta, né, que ele está vivendo sem Deus e a luta que ele está vivendo com Deus. E Deus, ele é aquele que ele diz nessa palavra que ele jamais deixará o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Muitas vezes Deus quer abençoar, mas nós não estamos na posição de ser abençoado. Meu Deus. Muitas vezes que Deus quer nos honrar, mas nós não estamos na posição de ser honrado. Existem dois tipos de pessoas também. Pessoas que querem se esconder e pessoas que Deus manda se esconder. Deus diz, olha Elias, vai para o Querite, te esconde lá. Mas lá tu vai ser alimentado e lá tu vai beber da fonte verdadeira da água. Enquanto Elias estava sendo guardado por Deus, estava se escondendo porque Deus mandou se esconder, não faltou alimento e não faltou água. Tem gente hoje que está dentro de carro trancado, passando fome, dizendo assim, Deus me esqueceu, mas tu se escondeu sozinho, Deus não mandou tu se esconder. E quando Deus manda você se esconder, não é para se esconder do propósito dele, é para se esconder do momento que você vai viver, mas viver diante da presença dele, que ele quer te provar, não é na bonança, ele quer te provar quando vai faltar dentro da tua casa. E a maior provação de Deus em nossa vida hoje, pastor, não é na alegria, é na dor, que é a dor que gera propósito. Forte. Pastor, e é isso aí, você falou tudo agora, porque tem crente que hoje, meu amigo, se a igreja e o pastor não estiver ali fazendo o que ele quer, do jeito que ele quer, ele muda de igreja igual ele muda de roupa. Essa igreja aqui não tá legal não, vou ali para outra. Aí fica trocando, vai para uma, vai para outra, vai para uma, vai para outra, até ele achar uma que ele se identifique, que na verdade justifique aquilo que ele quer. Não é porque tá cheio de crente errado, buscando justificativa para os seus erros em lugares santos. Mas naquela igreja lá pode isso, pode aquilo, lá onde eu estava não pode. Mas cuidado, porque talvez essa igreja que você passou a frequentar, ela pode estar te levando para outro lugar, e não para o céu. Eu sempre digo que as pessoas, essas pessoas, pastor, que não param em ministério, são aquelas pessoas que não é o problema não é o ministério, o problema são elas. Porque eu sempre digo, o problema nunca será o lugar, o problema é o que nós estamos sendo dentro do lugar. Porque se o meu alvo é Cristo, nada vai me abalar. Se eu estou ali para adorar ao único verdadeiro a ser adorado, nada vai me parar. Pastor, eu passei dentro do ministério 5 anos. E nesses 5 anos eu preguei apenas 2 vezes dentro desse ministério. Dentro desse ministério. E 5 anos? E 5 anos. E nessas 2 vezes, pastor, toda vez que eu era chamado para pregar dentro do meu ministério, da onde eu congregava, o pastor ele não comunicava à igreja que eu ia pregar. Porque se ele comunicasse, ele tinha na mente dele que as pessoas não iriam para o culto. Mas toda vez que eu ia pregar, pastor, essas 2 vezes, Deus me usava e falava bem assim, eu vou te usar de uma forma tão poderosa. E aqueles que receberam eu vou honrar, e os que não receberem eu vou provar. E toda vez que ele me marcava, pastor, ele achava que, pastor, eu nunca vi a igreja tão cheia nas 2 vezes que eu pregava. E Deus me usava. E quando ele me chamava, que era eu via pessoas se levantando para ir embora. Mas nada disso me abalou. Sabe por quê? Porque o meu alvo sempre foi Deus. As pessoas, elas podem pensar, pastor, pode falar, elas podem vir com tudo que pode vir, mas uma coisa eu nunca vou perder, o alvo. Porque eu sou a flecha na mão do arqueiro e o meu arqueiro se chama Jesus. Glória a Deus, olha aí, rapaz, é desse jeito, pastor. Meu Deus. É muito forte. Deixa eu mandar um alô aqui, pastor. Ó, Thaisa Moura está aqui, né? Tua filha? Liam, pai. Oi? Oi. Tá cheio, olha aí, né? Muito bom. É jovem da igreja. É jovem, olha aí, jovem lá da igreja. Essa é a mídia da igreja, essa olha aí, é da mídia da igreja, né? A Thaisa. Olha aí, o Augusto Bill.
Rapaz, o Wendel Bezerra. Tá girando aí, né? Ó, a Brenda Tamara já tá ligada aqui, porque daqui a pouquinho começa o podcast Na Mesa com Brenda Tamara, né? O Wendel Bezerra também é o nosso grande obreiro. Obreiro da casa, olha aí. Eliana Miranda, nossa Eliana secretária Miranda. lá da nossa igreja. Menina, a igreja do tá Nova em Esperança. peso aqui, né? O pessoal da igreja fala mesmo, ó. Você também que tá online aí, ó, tem muita gente online, manda um alô, manda um recado pra gente aqui também, tá bom? E falar em recado, eu quero aqui falar da W Costelaria, né, Alex? Alex, tu não foi lá pegar a tua costelinha esse final de semana, não? Gente, W Costelaria, do meu amigo Armisson Oliveira. Você, olha, pastor, você gosta de comer costela assada no forno? Eita, coisa deliciosa, né? Meu amigo, uma costela assada no forno, mas só que é diferente. Porque o Armisson, o chefe, né, da W Costelaria, sabe o que ele faz? Ele coloca a costela passar à noite só no calor. E de manhã, 11 horas da manhã, ele tira. Agora imagina, você pega aquele ossinho ali da costela, quando você puxa, ele vem sozinho. Ela se derrete. Pensa numa costela boa. E olha só, é interessante porque ele só funciona no final de semana, só no sábado e no domingo. Então, você pode entrar em contato no telefone 98112-5555. É o telefone do Armisson Oliveira, tá? E já faz a sua reserva, porque ele só atende com reserva. Não adianta você querer ligar em cima da hora e pedir costela, que raramente você vai encontrar, viu? Então, sábado e domingo, faça o seu pedido na W Costelaria. Experimente a melhor costela do estado de Roraima, viu? Eita. Bom demais. Vai lá, corra Quando lá. você chegar aqui na próxima vez, me avisa, que eu já vou encomendar essa costelinha pra gente. Tá certo? Um grande abraço, tá? E Deus Também abençoe. estamos aqui trabalhando em nome de Aço Dantas. Precisou de ferro, aço, telha, o que você precisar, você pode vir aqui na Aço Dantas, aqui mesmo, na Avenida Taide Teve, número 1544, Messejana. A chuva começou, então com certeza tem aquelas goteiras indesejadas por causa de telha. Telhas. Então, meu amigo, o lugar da telha é aqui na Aço Dantas, a telha mais barata do estado de Roraima, a gente cobre aí qualquer orçamento, viu? Então pode vir aqui na Aço Dantas, aqui mesmo, no Espaço da Mídia, tem aqui a representação da Aço Dantas, você pode vir aqui Faça o e seu orçamento. fazer o seu orçamento. Traz o seu orçamento para você ver se a gente não cobre. Combinado? Ainda sai abençoado, né, É, pastor? sai abençoado e que nunca mais terá profetizado. goteira na sua casa. Não vai ter goteira. Aleluia. Mas vamos lá, pastor. Vamos voltar aqui agora, voltando. Pastor, e aí, esse monte de igreja, né? Porque a gente está falando dos desafios da igreja. E agora esse monte de igreja, porque apareceu igreja de todo jeito. Existe. Apareceu Toda igreja qualidade. de todas as qualidades. Não é? Como que você vê aí essas igrejas que estão surgindo agora, não é? E também tem essa mudança, né, do Pentecostal. Você já ouviu falar? Ainda não, essa é nova. É os pentecostais que estão entrando na era do worship, né? Porque do hoje worship. a maioria das igrejas estão Tô pintando as modernizando. paredes e estão mudando a igreja, não é? Então, como que é a sua visão em relação à igreja da parede preta? Pastor, eu tenho essa visão, né, sobre isso. Eu sou um tipo de pessoa que eu não sou daquele tipo de pessoa que eu chego a um ambiente e eu julgo um ambiente, né? E hoje as pessoas elas querem modernizar apenas a matéria, mas elas não querem investir no verdadeiro, que é o espiritual. Um tempo desse eu vi uma igreja que tem em Manaus, tem muitas igrejas em Manaus sobre essas igrejas de fundo preto. Eu vi um evento de um jovem que estava um DJ e ele estava com aquele negócio para cima de joga fogo, e as mulheres e a juventude dançando, que parecia que estava dentro de uma boate, e os meninos rebolando, parecia que estava dentro de uma boate. Eu falei, rapaz, Jesus já esteve nesse lugar no dia que inaugurou, mas esse dia Jesus não estava dançando aí não. Eu acho, pastor, que as pessoas estão entendendo que o céu é um só. O céu, ele é um só. Eu sempre digo assim, não é nenhuma cor de uma parede que vai mostrar o verdadeiro evangelho, é o que você ensina dentro dela. Porque apenas é uma parede, mas o que você ensina em cima do que é santo, que é o altar de Deus, que é onde vem o maior peso.
E hoje as igrejas, elas estão abrindo hoje, elas estão criando normas, né, mundanas para chamar a atenção. Só pense para chamar a atenção, porque as pessoas hoje, elas são ganhadas naquilo que elas vê, não naquilo que elas sentem. Por isso que muitas pessoas hoje se enganam, né? Por quê? Porque o que elas vê é apenas algo matéria, mas o que elas não vivem é algo espiritual. Então hoje, as igrejas hoje, elas estão modelizando em tudo. Elas estão fazendo hoje dentro das igrejas uma discoteca. Estão fazendo hoje dentro das igrejas hoje algo totalmente mudando. Aí você entra, pastor, você adora e você sai e você não sente a presença. Sabe por quê? Porque a presença já não está há muito tempo lá. Porque Deus diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. A primeira só era beleza. A primeira só era algo que encantava os olhos, mas não era algo que trazia mudança na vida. Nem tudo que vai te encantar os olhos vai te mudar. Nem tudo que vai alegrar o teu coração vai te libertar. E hoje as igrejas, elas estão assim. Elas estão criando hoje uma palavra coach, né? Uma palavra venha como está, permanece como está, porque a graça vai te salvar. Sim, a graça, ela está aqui para nos perdoar. Mas pecado não é bichinho de estimação. Pecado não é aquilo que você cria dentro da sua casa. Pecado é algo que você tem que largar. Esse negócio de falar bem assim, cuida do teu pecado que eu cuido do meu. Meu irmão, eu tenho que cuidar de pecado, não. Tenho que vencer o pecado. Então, assim, hoje, pastor, é isso. E as pessoas hoje, elas estão procurando igreja que se adapta naquilo que elas querem viver. Não naquilo que Deus quer que elas vivam. Eu sempre digo, não importa o tamanho da igreja que um dia eu vou. O importante é saber que nesse lugar tem a Deus. Eu acho interessante. Porque tem uma filosofia por trás da parede preta. Mas as pessoas não entendem isso, sabe? Tem uma tipologia por trás dela, que é o seguinte. Quando você vai no cinema, que cor é as paredes? Preta. Por quê? Porque eles querem que a sua expectativa, a sua audiência esteja na tela. Na tela. Você não tem que se importar com o que está em sua volta. E esse movimento da parede preta, ele surgiu nos Estados Unidos. Com essa filosofia de que eu coloco as paredes da minha igreja preta porque eu quero que a atenção das pessoas esteja no altar. Essa foi a ideia, essa é a ideologia, tá certo? Então, o que acontece? Veja bem, quando você tem uma igreja linda e maravilhosa, com tudo branco, as colunas, aquela coisa toda... A minha parece o céu. A sua parece o céu? É tudo azul. Branco. Ah, tudo branco. Tá, mas deixa eu te falar uma coisa aqui, tá? Quando você tem uma igreja toda branca, toda linda e maravilhosa, tem luz demais... As pessoas que vão para ali, elas começam a se importar com a sua veste. Sim. Elas começam a olhar para você. Sim. E aí você vai um mais bonito que o outro. As mulheres, que me perdoem, mas, meu Deus, aí vão dar... Sabe, mulher, minha amiga, ela não se veste para os homens, ela se veste para as mulheres, né? É uma competição. Eu acho tudo lindo, maravilhoso, amém. Eu não vejo maldade nisso, mas tem pessoas que vão com outras intenções. Sim. E nós, como os pastores, muitas vezes nós estamos ali na frente, no altar, e mulheres, homens se vestem de certas formas que nos incomodam. Sim. Tem mulheres, às vezes, que sentam na frente, vai com uma roupa muito curta, por exemplo, e aí cruza as pernas ali na frente do pastor e ficam fazendo isso, sabe, para tentar tirar a atenção, tirar o foco, e chamar a atenção para si. E o que eu vejo hoje na parede preta? Você chega na igreja da parede preta, que tem pouca luz, você não consegue ver esse tipo de coisa. Sim. Porque a tua atenção vai estar toda no altar. Então, eu particularmente falando, eu sou a favor. Sim. Nesse sentido que eu estou lhe falando agora. Porém... de tirar o foco dos olhos maldosos, né, pastor? Porque você realmente não lembra nem quem foi que você viu lá. Se você foi com a intenção de ir para o culto, porque o culto é racional, sim, você vai para a igreja prestar culto a Deus. Você não vai para lá para ficar de bate-papo com as pessoas. Sim. Então, o que acontece na parede branca, muitas vezes você sai do seu lugar, vai lá, senta do lado do outro só para conversar e fica ali, blá, blá, blá. A gente que está na linha de frente, a gente sabe tudo. Sim. A gente vê tudo. E na parede preta você não vê isso. Então... tem esse lado positivo, que eu estou apontando aqui para você, qual que é a ideologia. Porém,
tem essa questão de estarem fazendo festas, shows, verdadeiros shows, com imitações de coisas que não agradam a Deus dentro da própria igreja. Que aí eu também discordo, que você está trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. Sabe? Que no caso, tem igreja fazendo coquetel. No carnaval agora teve uma igreja muito polêmica aí. O Bubá, como lá em Manaus, né? Que teve em cima do altar santo, né? Aí começa a confundir, né, a mente de todo mundo e aí vira uma liberdade, uma libertinagem, um negócio que realmente não vai acrescentar de forma alguma. Não é? Sim. Então, eu acho muito bacana, porque, tipo assim, tem atraído muitos jovens. Sim. Ah, mas aí até tem um pastor da Parede Preta ali, amigo meu, que ele falou que Paulo, ele se fazia de tolo para ganhar os tolos. Então, a gente também tem que se adaptar. Sim, com certeza. Como eu disse, Concordo. eu não sou contra a parede preta, eu sou contra o que dentro da parede preta está sendo ensinado. Eu acho assim, que cor para mim, dentro de uma igreja, ela não é símbolo de nada. Para mim, ela é apenas uma cor. Agora, o que você ensina, o que você transmite, que é o que vai ser o foco. Se você tá transmitindo o reino, a cor pode ter toda preta, mas é o reino que vai estar ali dentro. Tem gente que fala, mas parede preta é tudo escuro, é treva. Então eu vou parar de usar roupa preta, porque eu sou treva. Eu acho que pode ser a parede toda preta, mas eu sou a luz dentro da parede preta. E tem outro detalhe em relação à luz, sabe? Sim. Entenda, quando você está pregando e você vê aquelas luzes ali, também é para chamar sua atenção. Sim. Porque o nosso cérebro gosta de cores. Porque quem está no cinema, a gente não tira o olho da tela, por causa das cores. Fica com o olhão assim. Não é? E aí o que acontece na igreja, não pode ter só a parede preta, tem que ter uma luz também. Sim, com certeza. Porque se não tiver a luz, tu não vai conseguir me prender, não vai conseguir chamar minha atenção. Por isso, tem as luzes também dentro da igreja. As iluminações, elas... eu sempre digo assim, pastor, o mundo, quando eles vão fazer um evento, um show de um cantor, eles fazem o maior palco, o melhor palco, a melhor iluminação. Eu não sou contra as iluminações dentro da igreja. Entendeu? Eu acho a coisa mais linda do mundo quando você vê ali o que é para ser adorado, sendo adorado. Então, assim, as luzes, elas é algo que chama atenção, né? Mas o que mais chama atenção é o que brilha lá em cima, que é o Espírito, que é a presença. Eu acho que o que tem que prevalecer é a palavra. É a palavra, né? Eu sempre digo, você pode ir com a igreja que for da parede preta colorida, mas se não tiver palavra... Não é igreja. É apenas um lugar que você entra e sai, mas você não sai da forma que você entra e não sai da forma que Deus quer. Né? A igreja é lugar de transformação. A igreja é lugar de cura. É lugar de milagres. O evangelho que não muda não é evangelho. Né? Se a igreja que você está indo não está tendo transformação, não tem nenhum ex isso, nenhum ex aquilo, tem alguma coisa errada. Sim. Eu acho bacana eu encontrar ex-presidiários dentro da igreja, ex-matadores, né? ex-prostitutas, ex-traficantes, ex-isso, ex-aquilo, porque teve transformações, Sim. Gerou transformações. Sim. A gente estava entrevistando aqui o Bispo Denis, sabe? Um homem que foi modificado completamente. Então ele tem um testemunho muito forte. Você vê, por exemplo, quando Deus transforma a vida do Lázaro. Estou falando do Lázaro do Olodum. Sim. Não é do Lázaro da pedra, não. Remove Sim. a pedra aqui, não. Estou falando do Lázaro do Olodum. Sim. Aquele homem, ele sacudiu assim, sabe, o inferno, explodiu e ganhou multidões de almas para Jesus. Por quê? Porque ele teve a mudança. Sim. Tem que ter mudança. Essa é a grande realidade. A mudança vem daquilo que nós falamos, eu quero mudar. Né? Eu sempre digo assim, pastor, se o senhor for dentro da Bíblia, toda vez que Jesus chegava a algum lugar que tinha um paralítico, que tinha um cego, que tinha um surdo, que tinha alguém que estava com aquele homem lá do tanque de Betesda, né? Ele perguntava o que eles queriam que Jesus fizesse. Jesus sabia o que eles tinham. O segredo não é você achar, Jesus vai vir e vai me mudar. Ele só vai mudar aquilo que você quer. Por isso que ele disse para Bartimeu, o que tu queres que eu te faça? Ele falou, eu quero apenas ver. Então, só vai acontecer na tua vida o que é para acontecer quando você falar o que você quer, o que Jesus faça. Jesus só vai fazer até o limite que você quer. Agora, se você falar, eu quero viver em Cristo, você vai viver em Cristo.
Agora, não, eu quero viver apenas o que eu quero que Cristo faça em mim. Então Deus só vai fazer aquilo que você quer. Mas não vai ter transformação genuína, não vai ter mudança genuína. Eu sempre digo que existe 2 tipos de choro na igreja: o choro de ressentimento e de arrependimento. Quando vem um pregador que lança uma palavra coach, que eu digo aquelas palavras motivacionais, aquelas palavras que só mexem com o teu eco, tu chora, mas tu não se arrepende. Mas quando vem aquela palavra que está te arrependendo assim, ó, convertei-vos, porque é chegado o Rei dos Céus, é hora de mudança, é hora de parar de ser enganador para Deus mudar o teu nome. Então, quando tem a mudança na verdade, é porque tem restauração na verdade. E a única coisa que muda alguém é a verdade. E a Bíblia diz que a verdade, né, nada vai contra a verdade, porque ela é a verdade. E Jesus é o verdadeiro sentido da verdade. Então, na hora que você ouve uma palavra dura, ela não é uma palavra para te matar, ela é uma palavra para te reviver daquilo que tu tá morto e não tá vendo. Forte. Muito forte. Falar em palavra, quem está com a gente aqui assistindo é o pastor Rafael Gonzaga. Cauã. Olha aí. Agatha Lisa. Mas olha, deixa eu dar um testemunho aqui do pastor Rafael Gonzaga, que é meu amigo particular. Leão, viu, pastor? Eles abriram agora o Ministério Vive em Cristo dos Estados, não é? O pastor Rafael Gonzaga está ali juntamente com o pastor Tiago Liberato, não é? Muito linda a igreja. Cara, e pensa numa glória de Deus que eu senti naquele lugar. Gente, eu acho que aquele lugar ali vai ter muitas almas para Jesus. Porque eu acho assim, o pastor Rafael Gonzaga, o pastor Tiago, são esses pastores da nova geração, mas que trazem consigo uma bagagem repleta de palavra, sabe? Eu gosto muito assim do pastor, porque enquanto eu estava ali no Ministério Vive em Cristo, lá no Pedra Pintada, o pastor Rafael me ajudou muito lá. Todas as vezes que eu precisava de alguém, eu ligava para o pastor Rafael, o Rafael estava sempre à disposição. É bom a gente ter amigos assim, não é? É, pastor. E a palavra, ela tem que ser pregada, né? Porque, meu amigo, se a palavra de Deus, ela diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade está na palavra. Pastor, eu vejo assim, a igreja viva em Cristo já tem um nome forte: Viva em Cristo. Ela é uma igreja diferenciada. Ela é uma igreja que ela tem 2 bases. Eu digo porque a nossa igreja vive isso. A primeira base, pastor, é a oração. E a segunda base é a palavra. Quando uma igreja ela tem 2 alicerces dessa forma, vento nenhum, pastor, derruba ela. E a igreja vive em Cristo hoje, ela está crescendo de uma forma tão sobrenatural. Por quê? Porque as 2 bases que dentro da Bíblia fala sobre as 2 colunas, que é a oração e a palavra, elas nunca morreram dentro da Viva em Cristo. Porque hoje é uma igreja que os irmãos sentem, né, a necessidade de poder ajudar o outro, porque é uma igreja acolhedora. E a gente vê isso, sabe quem? No nosso pastor Donald Costa, que ele não é apenas um pastor, ele é um pai, né? E a nossa família, posso dizer assim, amamos o nosso pastor, não só por ser um pastor, mas por ser um homem e por ter caráter de marido, ter caráter de pai e de pastor, né? E isso é a maior diferença, pastor. Ele é aquele pastor que gosta de estar perto de todo mundo, que gosta de estar sorrindo, gosta de estar feliz. E é isso, pastor, que nos motiva como liderados, saber que temos um pastor que ele tem a mesma visão nossa, né? E hoje nós temos pastores maravilhosos, né? Que hoje estão sendo levantados, com o pastor Tiago Liberato, o pastor Rafael, que são pastores jovens também, né? Como eu, que nós digo pela idade, né? Como pastor Jeová, que ainda não perderam a essência, que a essência verdadeira é essa, que quando eles pregam é Bíblia. E nada vai contra ela, porque é ela que está dizendo: convertei-vos, mudar, né? Vinde, mas não continua como está. E a palavra do pastor Tiago Liberato foi muito forte, né? Muito forte. E Deus, ele tem rotatória, tem mudança de vida quando nós queremos que ela seja mudada, né? Quando você quer seguir os seus caminhos sozinho, você se perde, mas quando você segue o caminho com Cristo, pode ter até dificuldade, mas tem final do caminho para você chegar com ele, né? A tempestade lá, quando ele disse: vamos passar para outra margem, não foi diferente. Ele disse: vamos passar, eu vou descansar aqui, vocês continuam aí, mas vamos passar. Opa, a tempestade veio, epa, ele disse que vão passar, mas não pensaram nessa forma.
né? Deixaram o temor, deixaram o medo, deixaram a circunstância da tempestade, das águas que estavam balançando. Está dentro do barco, pastor, não significa que o barco vai afundar. Ele só vai afundar se o dono do barco não estiver dentro dele. E enquanto Jesus estiver no barco, pode vir tempestade, mas a tempestade só vai vir, mas ela não vai parar. Aquilo que Deus já determinou, vamos para o outro lado. E a Viva em Cristo está vivendo isso. Está vivendo o outro lado de Deus que Ele preparou. Por isso que hoje você está vendo as igrejas hoje estão expandidas. Por quê? Porque o céu ele está sendo verdadeiramente povoado. Glória a Deus. E também outras igrejas, né? Sim, muitas igrejas tem aí, de muitos pastores amigos nossos também. Não é? Eu acho que não importa a igreja. Sim. O que importa é aquilo que você tem para oferecer para Deus. Sim. Você que está indo para uma igreja e começou a seguir a Cristo agora, eu digo para você, não fique no banco, não. Faça alguma coisa. Lá na igreja, lá no Pedra Pintada, eu costumava dizer assim, olha, Deus não te chamou para ficar no banco, Deus não te chamou para ficar no banco. E aí tinha uma irmã que sempre ficava em pé. Aí um dia eu estranhei, né? Eu falei assim, rapaz, eu acho que aquela irmã quer ser obreira, não tem? Porque ela ficava em pé. Aí um dia eu me encabulei e fui lá com ela, falei, irmã, tá tudo bem com a senhora fica muito em pé e tudo mais. Ela disse, pastor, me desculpa, é porque o senhor falou que Deus não me chamou para ficar no banco, aí eu fico em pé. Ela tava ligada, só que só não tava ligada no essa daqui é do mistério, né? Ela já vai ser obreira. E já separamos para a obreira, ela começou a fazer a obra, daqui a pouco estava limpando a igreja, estava envolvida. Porque é isso mesmo, sabia? Deus não te chamou para ficar no banco, sendo espectador. Sabe? Tu vai para ali para ser espectador. Não, Deus quer te usar. É você mesmo que está me ouvindo aí. Meu irmão, Deus quer usar é você. Ah, pastor, mas eu não sei cantar, então abre a boca. Abre a boca, porque tem tantas pessoas do seu lado que estão precisando de uma palavra. E Deus ele já te deu essa palavra e você ainda não falou foi nada. Tem pessoas no teu trabalho, tem pessoas na tua escola, aonde você está, dentro da tua casa, que está precisando de uma palavra. E você tem essa palavra. É verdade. E o que é que você tem feito? As pessoas hoje só querem fazer dentro da igreja, né? Mas a verdadeira igreja não é dentro da sua casa. Então, pastor, quando eu comecei meu ministério, eu passei por uma situação muito difícil. Eu sempre fui um tipo de pessoa que, se eu falar, pastor, só quer uma ajudinha aí, eu tô com o senhor, bora trabalhar. E eu fui muito chamado de aquela frase, o puxa-saco do pastor. Porque eu pintava, porque eu limpava a igreja, porque era isso, porque era que não, pastor. Eu não fazia para o pastor, eu fazia para Deus, porque para Deus sempre tem que ser o melhor. Entendeu? Tem pessoas que hoje vão para a igreja, eu já quero começar no altar. Sabe onde eu comecei, pastor? Foi limpando a igreja, foi limpando o banheiro. Servir a Deus não é você estar com o microfone na mão. Servir a Deus é você servir a Deus. E servir a Deus é você servir com todo o seu coração e com todo o seu amor. Tem um versículo que minha esposa gosta muito, eu aprendi com ela, que é Efésios 6, capítulo 6. Efésios 6, versículo 6, a palavra do Senhor vai dizer: não servindo à vista como para agradar aos homens, mas fazendo de todo o coração para agradar a Deus. Eu peguei essa chave aí, sabe? Porque o que acontece? Tem muitas pessoas que até querem fazer alguma coisa dentro da igreja, mas ela já... Não, ela faz o seguinte, ela vai fazer para aparecer para o homem. Aí não tem espiritualidade, Deus não está nesse negócio, porque enquanto você estiver na igreja fazendo algo, querendo o reconhecimento do homem, eu digo para você, você pode até ter, mas quando chegar naquele grande dia, você vai chegar lá e vai falar: Senhor, eu limpava a igreja, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu dava isso, eu dava aquilo. O Senhor vai dizer: mas tu foi aplaudido. Tu ganhou até certificado de melhor isso, melhor aquilo melhor lá. Obreiro, né? Então a tua recompensa tu já ganhou. O que tu quer agora? Pastor, tem uma frase que eu levo para minha vida que eu sempre digo: nem tudo que a terra vai aplaudir, o céu vai aprovar. Uau. Tem pessoas que querem apenas ser os holofotes para que as pessoas vejam elas quem elas são. Lá na igreja eu sempre digo: irmãos, eu tenho o prazer de ver você pregar em cima do altar. Os irmãos: pastor, senta aqui. Não, eu quero sentar embaixo. Porque o bom ouvinte é aquele que senta para ouvir. E eu tenho um prazer, pastor, e eu elogio meus obreiros, porque eles são homens de Bíblia. E eu tenho um prazer de falar assim: hoje tu vai pregar aqui, hoje eu vou sentar lá embaixo. Eu não fico no altar. Muito fala: por que tu fica no altar? Não, porque eu gosto de sentar lá embaixo como todos. E eu aplaudo eles porque eu vejo que eles estão aprendendo daquilo que eu estou ensinando eles.
E a maior alegria de um líder é ver o seu liderado crescer. Eu sempre digo isso porque eu aprendo com isso. Porque se eu tivesse a oportunidade de não pregar, mas deixar eles pregar, para mim ia ser a maior alegria. Sabe? E é isso que eu motivo. Tem uma vez que um pastor falou assim, pastor, porque o senhor insiste muito em jovem? Jovem não traz custo, não traz benefício à igreja, você traz almas. Almas que dinheiro não paga. Meu Deus. Ah, mas não são dizimistas, mas são vidas. Hoje eles não podem ser um dizimista, mas amanhã pode ser um juiz, pode ser um desembargador, pode ser um promotor e vão ser um dos maiores mantenedores dentro da obra de Deus. Porque tudo que começa em cima termina embaixo, mas tudo que começa embaixo com Deus termina em cima. E o céu não é limite para eles. Ai, glória, rapaz. É isso mesmo, pastor. Pastor. É isso mesmo. Meu Deus. E sabe uma coisa? Às vezes a pessoa vai para a igreja e sai vazio, como a gente já falou aqui. Mas sai vazio porque não deu lugar. Sai vazio porque não ouviu a palavra. Quando você termina o culto, você pergunta para essa pessoa assim, qual foi a palavra de hoje? Ah, não sei. Sabe? Então, muitas pessoas estão indo para a igreja só para fazer o social. Pare com isso. Vá para a igreja, dá o seu culto racional. Vá para ali para se alimentar dessa palavra, né? Aí você vai ver qual é a diferença que a gente está falando aqui. Porque se realmente você está indo para a igreja em busca de algo, meu irmão, na igreja não é lugar de você ir para pedir. Eu sempre digo isso, a igreja é lugar de você adorar. A igreja é lugar para você ir para adorar. Porque eu sempre digo, pastor, que o nosso primeiro culto é dentro da nossa casa. É ali que nós cultuamos, é ali que nós pedimos, é ali que nós clamamos. Na igreja é onde nós vamos apenas agradecer com a nossa verdadeira adoração a Deus, né? Porque tem pessoas hoje, pastor, que estão na igreja, são apenas multidão. Não são as pessoas que vão estar seguindo Jesus. São as pessoas que vão estar apenas caminhando com Jesus. Então, existem pessoas hoje que elas fazem isso. E tem pessoas, pastor, que hoje elas têm um pensamento, mas o papel da igreja é levar o id, sim. Mas aonde Jesus falou, ficai-vos aqui, até que do alto sejais o quê? Revestido. Ficai-vos aonde? Em Jeru? Aonde é Jerusalém? É a sua casa. Tem pessoas que querem ganhar fora, mas não ganham dentro de casa. Tem pessoas que querem mostrar ser crente na rua, mas na sua casa espragueja sua mulher, na sua casa espragueja seu filho, né? O verdadeiro evangelho não é você ganhar de fora aquilo que você não está ganhando dentro da sua casa. Eu sempre digo, primeiro eu vou ganhar minha Jerusalém. Depois que eu ganhar Jerusalém, eu vou ganhar Samaria, eu vou ganhar Judeia e eu vou ganhar confins da terra. Esse é o verdadeiro significado do evangelho de Cristo. O que adianta eu vou evangelizar a rua, mas eu não estou conseguindo evangelizar a minha casa. Eu quero que a rua me reconheça como um homem de Deus e a minha casa me reconheça como quem? Meu Deus. Primeiramente, eu tenho que ser reconhecido dentro da minha casa, pastor, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, para que lá fora as pessoas não vejam, né, aquilo que eu quero que elas vejam, mas vejam aquilo que Deus está mostrando aos olhos delas, quem eu sou em Deus. E tem pessoas hoje que acham que vestir uma camisa de manga, tem pessoas que acham que botar uma gravata, botar uma Bíblia, né? E vai na rua, isso é o verdadeiro evangelho. Mas aí eu pergunto, você tem evangelizado a sua família, a sua casa, a sua parentela? Como é que é a sua comunhão com eles? Porque a primeira casa que tem que ser ganhada é Jerusalém. E como é que está a tua Jerusalém? Como é que está a tua casa? Né? A multidão que muitas das vezes segue Jesus é aquela que só segue Jesus por milagre. Mas tem a multidão que segue Jesus para viver o milagre, não só o milagre, mas para viver Jesus na sua vida. É forte, né? Muito forte, até porque a Bíblia vai dizer que aquele que não cuida da sua casa, principalmente os da sua família, é pior do que um descrente negou a fé. Sim. Meu Deus. Aquele que não cuida dos seus, em outras traduções, aquele que não cuida dos seus parentes, principalmente os da sua família, é pior do que um descrente negou a fé. Meu Deus do céu. Então, realmente, você tem que ganhar sua família, você tem que ganhar sua casa. Sim. Quer conhecer um grande líder? Vai na casa dele. Pergunta lá como é que ele é.
Chega de surpresa. Porque hoje em dia o que tem de jornal dizendo mulheres acusando pastores de estar batendo, de estar isso, espancando, isso e aquilo, não é brincadeira. Sabe? Então, o que acontece? Quer conhecer seu líder? Converse com a mãe dele, converse com a esposa dele, converse com os filhos dele, vê qual é o testemunho dele. Porque muitas vezes muitos sobem ali no altar e está maravilhoso, está tudo lindo. E dentro de casa, como é que esse líder está? Muito forte. Pastor, eu sou um tipo de pessoa que, para mim, o cargo, para mim, ele é apenas um cargo. Eu não sirvo a Deus porque eu sou ungido a um pastor. Eu sirvo a Deus porque eu sou escolhido por Deus para servir a Ele. Tem pessoas que, exemplo, eu chego nos lugares e a pessoa assim, oi pastor, eu falei assim, não filho, não precisa chamar de pastor não, sou Osés para você. Eu não sou, eu não quero que as pessoas elas me reconheçam porque eu fui ungido para aquilo, eu quero que elas vejam em mim aquilo que eu sou em Cristo. Eu sempre digo, eu não sou servo de Cristo, eu sou amigo de Cristo. Porque servo nunca sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo sim. E eu procuro ter essa intimidade todos os dias para ser amigo de Cristo. Porque quando eu me torno amigo de Cristo, eu aprendo a me tornar amigo de todos. Eu aprendi uma coisa, pastor. O verdadeiro amor de Cristo é aquele que você carrega em si, não aquele que você mostra às pessoas. Tem pessoas que estão em cima do altar pregando um amor, mas dentro da sua casa não tem amor. E uma coisa que eu aprendi, primeiramente, é amar a mim, para depois amar o próximo. E o verdadeiro amor de Cristo começa aqui, ó, dentro de nós. Né? Porque quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós amamos a nós e ao nosso próximo como a nós mesmos. E esse sim é o verdadeiro chamado de Cristo. Eu tenho muito medo desses crentes que cospem por santidade. Eu tenho muito medo desses crentes que estão em cima do altar raptando fogo. Mas como é que é o fogo que ele vive fora do altar? Será que é o fogo santo ou será que é o fogo estranho? Eu conheço pessoas, pastor, que hoje estão em cima do altar, o coração magoado, com raiva um do outro. Aprendi algo na minha vida, pastor, que rancor e falta de perdão é algo que nunca vai te colocar perto de Deus. O que vai te colocar perto de Deus é o perdão. E eu sempre digo, sabe quem eu mais amo? Não é os que me amam, é os que me perseguem. Porque através das perseguições deles é onde eu consigo crescer mais em Deus. Porque eu vejo que eu estou dando fruto. Porque a árvore que dá fruto é a árvore que mais será perseguida. Se você passa numa mangueira, você vê ela sem manga, você vai tacar a pau nela? Mas se você vê ela cheia de manga, o que você vai fazer? Vai tentar derrubar os frutos. Então, quanto mais nós somos perseguidos, mais nós estamos crescendo em Cristo. Uau. Amém. Glória a Deus. Rapaz, é pena que o nosso tempo realmente aqui no podcast é curto, porque já vai começar na mesa com Brenda Tamara. E ela já está por aqui, já dizendo assim, olha meu tempo e tal. Então, gente, olha, deixa eu falar para vocês. Daqui a pouquinho, tem uma plaquinha bem aí, presta atenção? Sim. Deixa eu ver ela aqui, deixa eu fazer uma mídia aqui para Brenda. Essa? Olha aqui, ó. Olha aí. Precisando. Daqui a pouquinho começa o podcast Na Mesa com Brenda Tamara. Grande mulher de Deus. É um grande podcast que tem se destacado aí em todos os lugares, ó. A mulher tá estourada, o pessoal fala assim, pastor, por que seu podcast não é igual ao da Brenda? Eu digo, né? Porque você sabe como é que é, né? A mulher é competitiva, tá no podcast. As mulheres têm sempre uma carta a mais do que os homens, pastor. Então daqui a pouquinho, viu? E hoje ela vai tratar de um assunto muito sério. Vai trazer uma promotora de justiça aqui, o negócio aqui vai pegar, viu? Meu Deus, o Alex que gosta. Meu Deus. Enfim, gente, pastor, muito obrigado. Amém, meu pastor. Obrigado, meu pastor. Eu quero aqui que você deixe uma mensagem para essas pessoas que estão aí em casa, antes da gente encerrar aqui. Diga algo da parte de Deus para elas aí. E deixa Deus te usar aí, em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar algo de Deus para o nosso coração. Que nós, como cristãos que servimos o verdadeiro Deus, o significado do amor, nós possamos viver o que a palavra diz, né? Amar o nosso Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Né? Que nós possamos viver esse evangelho não por palavras, mas que nós possamos viver esse evangelho por ações e atitudes. Que esse amor não seja um amor que eu estou contigo e por trás é um amor que eu quero ver, né, o seu mal, eu quero ver a sua queda, mas seja aquele amor que eu quero ver o seu bem, que eu quero ver você prosperar. Eu quero dizer para você que hoje
a igreja te feriu, eu quero dizer para você, não foi a igreja que te feriu, foi o homem que te feriu. Mas ainda existe alguém que lá do céu ele olha para você e diz que você ainda é filho e filha amada. E que nós como cristãos nós possamos viver esse verdadeiro evangelho. O evangelho do bom samaritano, daquele que vê alguém caído e tem óleo e água e azeite, né, para tratar suas feridas. Que possamos ser não apenas um levita que temos um compromisso de uma igreja, mas sermos um adorador. Que antes do compromisso dentro de uma igreja nós temos o compromisso com o nosso próximo. Que nós possamos viver esse verdadeiro evangelho, esse verdadeiro amor de Cristo sobre as nossas vidas. E eu agradeço a Deus e que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua casa e que um dia Deus terá, você e Deus terá um encontro e esse encontro será um encontro de mudança, de restauração sobre a sua família e eu quero profetizar, né, que Deus ele vai entrar dentro da sua casa e vai fazer a maior mudança da sua história e da sua família. Quero agradecer pela vida do pastor Jeová, sua esposa, né, pastora, que ela está ali só na expectativa, mas Deus vai usar muito ela aqui também, que Deus possa abençoar o nosso Alex, que Deus possa abençoar a sua vida, e foi uma honra, pastor, poder estar aqui, né, estarei indo para Manaus, e toda vez que tiver, manda o nick para mim, que nós vamos estar ali. Qual é a Amém. programação da semana? Isso, lá? Já passa aí pro pessoal. Sim. A nossa programação da nossa semana, nós temos o nosso culto de terça-feira na nossa congregação do Nova Esperança. Nas quarta-feira agora nós não temos culto dentro da igreja, os nossos cultos agora são dentro das casas. Dia de quarta-feira nós estamos com o projeto Minha Casa ou Igreja. Pastor, eu quero que o senhor faça esse culto na minha casa. Pode mandar mensagem para mim, nós vamos na sua casa levar o evangelho de Cristo. Na quinta-feira nós temos culto na congregação do Nova Esperança e sexta-feira nós temos o nosso culto ali na sede do Mutirão. Domingo, sábado a nossa Juventude Juvec e domingo os nossos cultos do Nova Esperança, que é às 19 horas, e o nosso culto do Mutirão Tempo Sede, que é às 18 horas. Então você é o nosso convidado, venha fazer parte dessa família e ser impactado pelaquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Grande pastor Oséias Paulo, muito obrigado pela sua presença, obrigado mesmo, você verdadeiramente é um grande homem de Deus. Eu creio que Deus ainda vai fazer grandes coisas através da sua vida. Recebo. Eu creio em nome de Jesus. Eu só tenho a agradecer a Deus pela sua presença aqui no podcast. E eu quero deixar uma palavra para você também, que está em Provérbios, capítulo 17 e 17. Que a palavra do Senhor vai dizer assim: ama o amigo em todo o tempo, e da angústia nasce o irmão. Sabe, você tem que ter amigos. Sim. O seu melhor amigo não é um cachorro. Não é. O Não seu é um melhor gato. amigo é uma pessoa, é aquele que está pronto para lhe dar a mão. A palavra do Senhor vai dizer que é melhor serem dois do que um. Porque no dia que você cair, o seu amigo vai estar ali para lhe levantar. Sim. O verdadeiro amigo não é aquele que faz você sorrir com a mentira, mas é aquele que faz você chorar com a verdade. Fique com Deus. E esse é o podcast Os Escolhidos. Muito obrigado pela audiência, em nome de Jesus. Grande abraço.